onde nós fazemos a ação social, como diz a sociedade. Para nós não é mais do que exercer o amor cristão sobre a vida de pessoas. Amém. Muito bem, quero nesta tarde trazer até vós, no contexto daquilo que a semana passada falei aqui, falei-vos de um episódio da vida de Paulo e gostava hoje de voltar a falar de Paulo. Quem é que já ouviu falar do apóstolo Paulo? Ok, já ouvi dizer, não tive a oportunidade de ver, que há aí um bom filme, bem feito, sobre a vida do apóstolo Paulo. É uma vida muito interessante. Ok, eu gostava que primeiro pudesse abrir a sua Bíblia no Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. E nós vamos ler um texto deste homem, algumas dezenas de anos depois de um episódio, que é onde nós nos vamos concentrar hoje, ok? Mas vamos ler o depois para depois ler o antes, ok? Está certo? Muito bem. Filipenses 1, 12. Então diz assim a Escritura: meus irmãos, quero que saibam que aquilo que me aconteceu até contribuiu para o progresso do Evangelho. Pois toda a guarda do palácio, do governador e todos os demais sabem que eu estou na prisão por seguir a Cristo. E a maior parte dos irmãos, por verem que estou preso, encheram-se de confiança no Senhor e têm mais coragem para anunciar a palavra de Deus. Eu ao ler esta escritura, sabendo o que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo, faço aquele exercício de... Você sabe quando alguém está a escrever uma carta ou a escrever uma biografia e está a lembrar-se daqueles momentos que passou na sua história e à medida que ela se vai lembrando disso, ela vai escrevendo. Eu imagino Paulo a escrever algumas coisas e a escrever este texto. E talvez quando ele estava preso, quando ele foi preso por seguir a Jesus, e quando ele, de repente, no meio da dificuldade, em vez de deixar que os grilhões partissem e destruíssem a sua adoração, ele faz exatamente o contrário. Ele tomou a opção de louvar a Deus para que as dificuldades fossem destruídas. E uma das grandes lições que nós podemos aprender na vida do apóstolo Paulo é isto: as dificuldades não devem quebrar a nossa oração nem a nossa adoração, mas a nossa adoração deve destruir a força das amarras, das dificuldades que possam vir à nossa vida. Quantos podem dizer um amém? Quem confia que isto é verdade? Quem já percebeu isto na palavra? Aleluia. Alguém trouxe o seu sorriso nesta tarde? Ponha o seu sorriso que eu preciso dele, ok? E Paulo continua: é certo que alguns anunciam a Cristo por terem inveja e rivalidade, mas outros fazem-no com boa intenção. Uns fazem-no por amor, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho. Outros anunciam a Cristo por espírito de competição e sem sinceridade. Querem aumentar os meus sofrimentos agora que estou preso. Mas que importa? Seja com fingimento, seja com sinceridade, Cristo é anunciado. E isto é que me dá alegria. E continuarei a sentir alegria, pois sei que tudo isto contribuirá para a minha libertação, graças às vossas orações e à ajuda que vem do Espírito de Jesus Cristo. O meu grande desejo e esperança é que não venha a ser envergonhado, mas que agora, tal como tem sido sempre, eu tenha a coragem para mostrar a grandeza de Cristo em mim próprio, seja pela vida, seja pela morte. E antes de nós lermos o resto, estas palavras de Paulo são absolutamente fantásticas. Quantos estão aqui que são seguidores de Cristo? Podem levantar o seu braço. Quantos estão aqui que seguem verdadeiramente a Cristo como o seu mestre? Podem dizer aleluia. Quantos estão aqui que abraçar e conhecer Jesus foi a coisa mais fantástica que lhe aconteceu? Alguém pode pôr alegria e dizer um amém e mostrar que está contente com isso, para que quem está ao seu lado possa ser contagiado? Aleluia. Abraçar Jesus foi das coisas mais fantásticas que alguma vez eu experimentei na minha vida
E já tive algumas experiências radicais e brutais, mas Jesus foi das coisas mais fantásticas, a experiência mais profunda que eu tive na minha vida. E eu gosto quando Paulo diz: o meu desejo e esperança é que não venha a ser envergonhado, mas que agora, tal como tem sido sempre, eu tenha a coragem para mostrar a grandeza de Cristo em mim próprio. E Deus tem chamado pessoas para o seguir, não para que elas apenas sejam libertas de problemas e dificuldades, porque às vezes nós encontramos pessoas que se servem de Cristo, que se servem de Deus, pessoas que querem encontrar em Deus solução, como se fosse algo mágico para a sua vida. Eu quero te dizer que Deus quer entrar na tua vida para que a grandeza de Deus possa ser mostrada na tua vida e para que pessoas possam realmente ser transformadas pela grandeza de Deus mostrada na tua vida. Alguém está feliz com isto? Alguém está feliz porque Deus mostrou coisas grandes para si? E Paulo, este velho homem nesta altura, depois de muitas experiências, termina esta escritura dizendo assim: de facto, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que expressão, não é? Qual será o dia em que nós seremos capazes de dizer uma coisa destas? Qual será o dia em que, em consciência plena, nós seremos capazes de dizer: de facto, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho? Nós sempre pensamos na morte como uma perda, verdade? Quem não tem Cristo e não tem esperança realmente olha para a morte como uma perda. E humanamente nós sempre nos assola aquele pensamento que a morte é o fim de todas as coisas e que nos vai destruir. Eu quero dizer que quando nós abraçamos Cristo, percebemos que a morte não é uma perda, mas é um ganho para a eternidade. Ok, e Paulo continua, diz: mas se o continuar a viver é útil para o meu trabalho, então não sei o que hei de escolher. Estou pressionado de ambos os lados, tenho o desejo de partir e de estar com Cristo, o que seria incomparavelmente melhor. Quantos sabem que no céu vai ser melhor que na terra? Eu quero dizer para aqueles que nos visitam, e hoje temos realmente muitas pessoas que nos visitam, e pessoas até que eu creio que pela primeira vez estão connosco. Eu quero dizer que a vida não se resume àquilo que vivemos na terra, e os nossos dias não se resumem àqueles que nós viveremos na terra e que um dia acabará. Eu quero dizer que a morte não é o fim de todas as coisas, mas a morte é o princípio de uma vida eterna. Tu perguntarás: quem diz isso? Eu quero dizer, quem diz isso é aquele que criou a vida e a morte. Está escrito na palavra de Deus, é Deus que diz, é aquele que nos criou, porque nós não aparecemos do nada, fomos criados por Deus. E Deus criou-nos e um dia nós encontraremos inevitavelmente a morte. E aí será o princípio de uma eternidade que nunca mais acabará. E nós que conhecemos Cristo e temos um relacionamento com Ele, percebemos que o nosso relacionamento com Ele prepara-nos para o tipo de eternidade que vamos viver. Por isso Paulo diz: seria muito melhor estar com Deus na eternidade do que viver. Mas se a minha vida tem algum proveito, se existe um propósito de Deus, então eu quero viver para isso. Alguém aqui quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Quantos é que já perceberam que o propósito de Deus nem sempre significa tudo o que nós esperamos tem que acontecer? Quem é que já esperaram coisas e Deus não fez com que elas acontecessem? Há aqui alguém? Porque nós não ensinamos um cristianismo balofo. Não ensinamos um cristianismo do positivismo. Nós não ensinamos um cristianismo do género: epá, abraça Jesus e agora tudo o que é de bom te vai acontecer. Nada disso. Nós ensinamos um cristianismo bíblico, assente na palavra de Deus. E quero-te dizer que aquilo que nós percebemos e aprendemos da palavra de Deus é que há muitos episódios na nossa vida em que por alguma razão Deus entende que aquilo não é o melhor para nós, mas nós confiamos nele e esperamos nele. Ele é o melhor para nós, não aquilo que Ele nos dá, mas Ele é o melhor para nós. Não, agora foi muito mal, porque esta frase requeria de ti o melhor amém nesta tarde. Não é o que Ele nos dá que é o melhor para nós, mas é Ele que é o melhor para nós. Eu não estou com Cristo por causa do que Ele me dá, mas por causa do que Ele é. Eu não estou com Cristo por causa do que Ele me concede viver, mas por causa do que Ele é. Porque quando mesmo Ele não me der nada, eu vou continuar a dizer: Cristo para mim é vida. Cristo para mim é tudo. E Paulo está a dizer isso com alguns anos, depois de muitas experiências. E o último versículo, na minha Bíblia, o 25, diz assim: como tenho a certeza disso, sei que vou ficar convosco para vos ajudar todos a progredirem na alegria da fé. É por isso que nós nos reunimos aqui nesta tarde.
Podes dizer a essa pessoa simpática que está ao teu lado: estamos juntos para eu te ajudar, para tu me ajudares a progredirmos na fé com alegria. É por isso que quando alguém te vê triste, ele vai insistir contigo para tu ficares alegre. É por isso que quando alguém te vê abatido, ele vai te dizer: pá, confia na experiência que eu tenho com Deus e Ele não vai falhar contigo. É por isso que nós nos motivamos uns aos outros. É por isso que nós não produzimos na vida dos outros falta de esperança, mas esperança. Porquê? Porque confiamos num Cristo que é para nós a única esperança. Eu lembro-me de há uns anos atrás, muitos anos atrás, um diretor do Desafio Jovem em Portugal estava a ser entrevistado num programa de televisão em direto à tarde, e ele contava o seu testemunho pessoal. E quando estavam sentados ao lado dele várias pessoas que tinham passado por processos de desintoxicação, quando lhe foi dada a oportunidade de ele falar, ele começou a falar e ele disse: tudo isto que aconteceu na minha vida é possível porque Jesus me foi apresentado. E Jesus foi para mim não uma esperança, porque alguns deles disseram: eu libertei-me pela metadona, eu libertei-me por outro tipo de medicação, por outro tipo de processo. Jesus para mim não foi uma esperança. Jesus para mim foi a única esperança. E o Jesus que nós apresentamos à terra, às nações, a esta sociedade, é um Jesus que é a única esperança deles. Esta igreja não é a esperança deles. Eu não sou a esperança de ninguém. Jesus é a única esperança. Agora, Jesus revela-se a esta sociedade através de pessoas como Paulo, que têm uma experiência com Ele. E nós somos pessoas que temos uma experiência com Ele. Alguém pode dizer aleluia. Alguém pode dizer louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode dizer Deus é bom, maravilhoso, aleluia. Alguém pode pôr um sorriso. Nem que seja a pensar na boa comida que depois você vai comer no bar, comida light. Aleluia. Quem é que chegou agora recentemente de férias? Levanta o braço. Aí há tanta gente, aleluia. Bem-vindos. Atos 9, vamos ao episódio. Atos 9. Quem é que já queria voltar para as férias? Pois. Quer dizer, um homem esforça-se aqui a ministrar a palavra, quase que tem que pedir um amém. A gente fala de férias, pronto, é esta reação. Não há direito. Ok, vamos ao episódio, um dos muitos episódios de Paulo. Mas vamos àquele que talvez tenha sido verdadeiramente o primeiro episódio. Atos 9, 1. E diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E eu gostava só aqui de fazer uma pequena paragem. Esta história veio à minha vida. É interessante como Deus ministra através... Deus fala à nossa vida através de muitas coisas. Alguém está do mundo da música, muito conhecido no contexto cristão, está a escrever um novo álbum. E o novo álbum penso que se irá chamar A Caminho de Damasco. E foi interessante que aquilo assolou a minha mente e já há umas semanas esta palavra vem estando na minha mente. E eu fui ler esta história que conheço, como a maior parte conhece tão bem. E de repente Deus começou a falar à minha vida. Há caminhos, e a Bíblia está cheia de histórias de pessoas em caminhos. Pessoas que em caminhos da sua vida, pessoas que em histórias simples, olha, a certa altura 2 iam a caminho de uma terra e encontraram-se com Jesus e nem se aperceberam. Uma história muito interessante, talvez um dia nós falemos disso. Há gente que em caminhos tem revelações, tem histórias, tem acontecimentos na sua vida. E eu quero dizer que se calhar tu estás aqui nesta tarde porque no caminho da tua vida, por alguma história tu vieste aqui parar. Alguns poderão dizer, é coincidência eu estar aqui. Alguns estão a ouvir algumas palavras e estão a dizer, isto faz todo sentido na minha vida. Que coincidência! Eu quero te dizer que Deus não trabalha com coincidências. Para ti pode ser uma expressão, coincidência. Mas para Deus é um projeto, é propósito de Deus para a tua vida. E Ele entendeu usar-se de um meio, de uma circunstância, de um caminho,
para te trazer a este lugar. E tu estás aqui nesta tarde. E eu creio que há aqui pessoas que estão a precisar de ouvir aquilo que Deus tem para si. E a certa altura Paulo ia num intuito, num caminho. Diz comigo, um caminho. Diz comigo, há caminhos que me ensinam coisas. Quem é que já fez caminhos difíceis? Quem é que já fez caminhos dolorosos? Quem é que já fez caminhos alegres? Hã? Quem é que já fez... Quem é que gosta de caminhar? Boa, temos aqui alguns que gostam de caminhar, não é? Eu gosto daqueles que gostam de fazer caminhadas e publicam na net as caminhadas. Eu gosto disso, acho giro. Pessoas que têm alegria nas caminhadas, não é? E depois põem aquelas fotografias de lugares lindos e a gente fica a conhecer e dizer, não é? Olha, há coisas lindas em Luxemburgo que a gente descobre porque alguns fazem caminhadas. Há países que a gente quer visitar porque alguns fizeram caminhadas por lá e tiraram fotografias, aquelas selfies fantásticas, não é? Que a gente gosta muito quando chega de férias e vê os outros lá. Há caminhos. Você sabe, mas nenhum de nós, por hábito, tira uma selfie num momento doloroso da sua vida. Sei lá, eu não conheço ninguém que de repente tenha feito uma caminhada e esbardalhou-se no chão e de repente diz, vou tirar uma selfie agora de mim aqui, de joelhos rasgados ou ferido. Porquê? Porque nós só gostamos de fazer selfies de momentos inacreditavelmente bons na nossa vida, não é? Alguém resolveu, numa linguagem moderna, fazer uma selfie deste momento da vida de Paulo. Alguém escreveu, porque naquela altura não havia telemóveis. Estão cá comigo ou não? Hoje já não se escreve muito, hoje tira-se mais fotos. Diz-se que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Provavelmente sim. Ok, diz comigo, caminhos. Uma das coisas que nós temos que aprender é que na nossa vida nós sempre aprendemos em caminhos. E há caminhos que às vezes não são fáceis. Há caminhos que às vezes não são fáceis. Há pessoas que a gente, quando ouve o seu testemunho, dizemos, uau, como é que esta pessoa passou por esta história? E nós dizemos, que caminho. Ok. Versículo 3 na minha Bíblia. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco. Para que é que ele ia a Damasco? Para perseguir quem? Não percebi. Para perseguir quem? Digam lá todos, para perseguir quem? Cristãos. Que eram conhecidos, segundo a expressão, os do caminho. É engraçado, não é? Então, se calhar, nesta tarde, vocês não vão levar a mal se eu vos chamar a todos nós somos os do caminho. Ninguém ficou contente? Os do caminho. Pessoas que caminham o caminho que nos vai levar ao céu. À eternidade com Deus. E isto requer um caminho. Porque se o caminho para o céu é por aqui e eu caminhar por aqui, uma coisa eu sei, que se o céu é para lá e eu caminho por aqui, eu não vou para o céu. E o caminho para o céu não é religião. E o caminho para o céu não é igreja. O caminho para o céu, não. Igreja só faz sentido quando caminhamos para o céu. Porque igreja são aqueles que nos acompanham num caminho para o céu. Igreja não leva ninguém para o céu. Religião não leva ninguém para o céu. Cristo leva as pessoas para o céu. Pastor nenhum leva alguém para o céu. Líder nenhum leva alguém para o céu. Jesus leva pessoas para o céu. Só Ele, porque Ele morreu em nosso lugar na cruz para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus Pai como filhos e herdeiros da vida eterna. Aleluia! Eu sou um herdeiro do céu, eu gosto disso. Eu não sou herdeiro de milhões. Se calhar aqui nesta tarde há algumas pessoas que são herdeiras de milhões. Fico muito feliz por ti, se isso não te destruir. Mas uma coisa eu quero te dizer, eu sou herdeiro do céu e eu caminho para o céu. Diz comigo, Saulo ia a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, os do caminho. Vamos terminar a repetição dizendo isto, os meus irmãos. Hã? Ok. Seguindo, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Nós não vamos ler, mas fique tranquilo que Paulo voltou a ver. E voltou a ver para ser um grande instrumento de Deus. Eu quero te dizer que Paulo era um judeu, assim rapidamente, um judeu que provavelmente teve muita influência da cultura grega, embora cresceu aos pés de uns maiores sacerdotes. E nesse crescimento Paulo adquiriu um estatuto muito importante. Percebemos que Paulo tinha um estatuto importantíssimo naqueles dias. E a certa altura ele tornou-se perseguidor dos cristãos. Entretanto, com esta história com Jesus, ele deixou de ser perseguidor para se tornar cristão. O que é que eu queria nesta tarde centrar e tirar para nós desta história? As lições que podemos tirar. A primeira lição que eu gostava que tirássemos é: quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura com relação aos nossos planos. Eu vou voltar a ler porque eu quero que isto fique aí bem gravado. Quando Deus muda os nossos planos, quando tu permites que Deus mude os teus planos, quando tu tens um encontro, sobrenatural ou não, com Deus, e permites que Deus fale à tua vida, eu quero dizer que quando Deus muda os planos, Ele muda a nossa forma, a nossa postura com relação aos nossos planos. Quero dizer que não pode haver um encontro verdadeiro com Deus sem que nós permitamos que Deus mude os nossos planos. Alguém que diz que teve um encontro com Deus, mas continua agarrado aos seus planos, verdadeiramente não se converteu. Pôs-se numa posição de stress, pôs-se numa posição de ansiedade, pôs-se numa posição muito desconfortável. Porque quando nós dizemos Deus faz a mudança na nossa vida, a primeira coisa que Ele vai querer fazer é a mudança dos nossos planos. E quando Ele muda os nossos planos, uma das coisas que Ele vai fazer é mudar a nossa postura em relação aos nossos planos. Quer dizer, nós percebemos claramente que aquilo já não é para mim. Quando Paulo tem este encontro com Jesus, num caminho que o levava a Damasco para perseguir homens e mulheres, para destruir aqueles que eram cristãos, Paulo, ao ter este encontro com Deus, aconteceu algo sublime na sua vida. Não mais houve interesse de perseguir cristãos. Deus mudou os seus planos. E nesta tarde Deus está aqui para mudar os teus planos. Nesta tarde Deus está aqui para mudar verdadeiramente os teus planos. E eu gostava de vos ler alguma coisa que eu escrevi. Na verdade, a primeira coisa que Deus precisa de fazer ao homem e à mulher, incrédulos, difíceis, teimosos, para mudar os seus planos, é derrubá-los no chão. Derrubá-los dos seus lugares de confiança, de orgulho, das suas convicções ideológicas, das suas filosofias, das suas pretensões religiosas, das suas arrogâncias. Deus nunca poderá trabalhar alguém que continue orgulhosamente no seu lugar. Eu sabia que eu hoje não ia arrancar muitos améns. Não há problema, também não os vou pedir. Deus nunca vai trabalhar em alguém que não percebe que para Deus construir uma nova história, um novo plano, ela tem que ser derrubada da altivez do seu coração, das suas convicções, daquela coisa que nós dizemos muitas vezes: da minha vida sei eu, do caminho que eu quero sei eu, isto é o que eu tenho pensado para a minha vida. Pessoas que têm um encontro com Deus e que o plano de Deus mudou o seu plano, a sua postura em relação ao seu plano tem que mudar. Em primeiro lugar, ela tem que entender convicções, certezas absolutas. Eu penso que é assim, é desta forma, nada disso me vai levar a nenhum lugar. E aquilo que Deus procura é gente disponível para apresentar Cristo a esta sociedade. E apresentar Cristo a uma sociedade não pode ser baseado numa convicção religiosa. Religião mata e destrói. Quantos de nós assistimos ao terrorismo no mundo por causa de religiões? Quantos de nós assistimos a violências no mundo por causa da religião? A religião não constrói nada. A religião não aproxima pessoas de Deus. Então nós precisamos que Deus mude os nossos planos, mas precisamos de perceber que mudar planos é mudar a maneira como nós olhamos para aquilo que nós achávamos que era para nós. Alguém está vivo? Gente que olha
Gente que olha para o seu namoro e acha, este é o meu namoro. E de repente Deus entra na sua história e diz, isso já não é um namoro para ti. Isso já não é uma história para ti. Essa já não é a pessoa certa para ti. E quando isto acontece, por mais duro que seja, nós entendemos uma coisa: se eu quero estar no plano de Deus, eu tenho que abandonar este meu plano. Porque agora o seu olhar sobre o meu plano é diferente daquilo. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Há pessoas que dimensionavam a sua vida de uma forma muito interessante. Uma das coisas que está a acontecer, algumas pessoas vieram de férias e eu acho, estas férias foram boas para muita gente. Há gente que veio destas férias, Deus falou com eles na praia, na piscina. É bom. Eu não sei o que aconteceu. Uns já foram de férias assim com alguma coisa mudada na sua vida. Mas uma das coisas muito interessantes que acontece com algumas pessoas de diferentes gerações que têm falado comigo nesta semana, nestes dias, é: pastor, eu estou a perceber que Deus mudou os meus planos. Pessoas que dimensionavam a vida de uma forma, jovens que tinham uma estratégia já delineada, universidade pensada, coisas dessa maneira, e Deus mudou o mundo por completo. Alguns disseram: eu senti um toque de Deus, uma chamada de Deus, eu quero servi-lo a tempo inteiro. E aquela universidade já não é a universidade, e de repente Deus conduziu-os para outro lugar. E eles já estão a dimensionar a vida para outro lugar. E eu quero dizer que isto não é um caso nem dois, há uma bela dezena de casos de pessoas que me comunicaram que Deus está a mudar os seus horizontes, a sua vida, o seu futuro. Já não estou a dizer do facto de alguns que foram de férias solteiros e voltaram a namorar. Não é isso que eu estou a dizer. Também quero dizer que esta igreja tem pessoal absolutamente fantástico. Tive uma quantidade de telefonemas daqueles maravilhosos a dizer: pastor, tenho uma novidade para lhe dar. Então qual é a novidade? Preciso que ore por mim, eu conheci alguém. Vamos orar juntos, com certeza, aleluia. Gente que antes de começar a namorar disse: pastor, eu preciso que ore comigo, porque eu quero que este namoro não seja da minha intenção, mas da vontade de Deus. E depois chegaram de férias e quiseram ter uma conversa comigo para me explicar melhor a coisa, não é? E eu fiz-me de tão difícil que eles mudaram de cor e ficaram vermelhos e cor-de-rosa e azuis. Mas é bom perceber que Deus está a mudar o rumo de história de vida de pessoas. Os seus planos eram e de repente Deus mudou. Agora, perceber que os novos planos exigem que nós olhemos para eles de forma diferente. E há coisas que têm que ser arrumadas. E há coisas nestas vidas e noutras vidas que precisam ser arrumadas. Se tu queres experimentar um caminho de vitória, um plano que Deus tem para ti de sucesso, eu quero te dizer: sucesso não é viver tudo aquilo que tu pensaste, é viver aquilo que Deus entende que para ti é o melhor. E eu quero te dizer, se tu queres experimentar isso, tem coragem de aceitar o plano de Deus para a tua vida. Mesmo que Deus te faça cair do cavalo. Mesmo que Deus te leve a ficar cego. Eu conheço alguns que nos últimos tempos me disseram: pastor, eu ando cego em relação ao meu futuro. Não percebo nada do meu futuro, estou perdido, não sei o que é que vai acontecer. E nessa cegueira, Deus foi mostrando o caminho. Diz comigo, ou melhor, diz a quem está ao teu lado: não te precipites. Diz a outra pessoa que está ao teu lado: não te precipites. Você sabe, há gente que se precipita a tomar decisões. Ainda estão vivos? Tenho que vos ler esta frase. Somente quando há um profundo reconhecimento da nossa miséria espiritual é que Deus começa a agir. E é por isso que Saulo teve que ficar cego, para reconhecer: eras tão forte na tua sabedoria, tão forte no teu conhecimento, tão forte na tua autoridade. Eu tirei-te a visão e tu ficaste dependente de outros. Deus trabalha na nossa vida quando Ele nos põe naquele ponto de rebuçado que é: nós já não dependemos de nós. Sabe qual é o nosso problema? É que nós muitas vezes dependemos da nossa estratégia para a vida. Muitos de nós dependemos daquilo que temos, daquilo que assumimos, da nossa posição, daquilo que construímos. E falo para quem é novo na casa e falo para quem já tem muitos anos disto. Há gente que diz: pastor, eu já tenho muitos anos de cristão, eu já sou isto, já tive estas experiências. E às vezes na tua experiência, nos teus anos de crente,
Deus tira-te tudo e faz-te ficar num lugar de miséria para te dizer: tudo isso é palha. Porque a única coisa que as experiências nos devem trazer é uma certeza absoluta: eu sem Deus não sou nada. E preciso tanto dele. O que é que Paulo está a dizer em Filipenses, muitas dezenas de anos depois? Estas experiências contribuíram para que eu crescesse. Contribuíram para que eu entendesse que a minha vida não tem valor a não ser a cumprir o propósito de Deus para mim. Alguém está vivo? Diz comigo: Deus tem grandes coisas para mim. Eu não vou dizer esta frase, não é uma frase feita, é uma frase que está no meu coração dizer: eu sei que Deus tem grandes coisas para nós. E eu sei que Deus tem grandes coisas para nós este ano. Estamos no recomeço de um ano letivo. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nós. Ainda estão vivos? Segunda lição que eu quero tirar, eu não me vou alongar, ouça. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. Ele se identifica connosco. Ele se apresenta às nossas vidas. Quando Jesus diz: agora tu estás aí, fui eu que te levei aí. Jesus identifica-se connosco. Escuta, quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração porque Ele quer identificar-se connosco. A religião fala de um Deus que não se identifica com as pessoas, distante das pessoas. Você já viu o Deus que a religião sempre pintou? Um homem de barbas brancas, de bata, túnica branca. Verdade ou não? Nas bandas desenhadas, é ou não é? Estão cá comigo ainda, já foram todos embora. Consegui adormecer a todos, sou um grande pregador. Paulo só adormeceu um, eu adormecei uns quantos. Ainda estão vivos? Alguém pode dizer a alguém que esteja perto de si: gosto mesmo de ti? Diz depressa ao outro que está do outro lado, senão ele fica triste. A religião apresentou um Deus que não se identifica. Mas o meu Deus é um Deus que nos conhece profundamente. E há uma coisa fantástica que eu gosto no meu Deus. É que se Ele não fosse um Deus que se identificasse connosco, Ele tinha um plano igual para toda a gente. E nesta tarde andávamos aqui todos, tipo robôs, a fazer todos a mesma coisa, a dizer todas a mesma coisa, porque era chapa 5 para todos. Você já viu que a religião formata a cabeça das pessoas de forma a que elas pensem todas da mesma maneira, achem todos da mesma maneira, tenham todos que fazer daquela maneira, tudo igual, tudo igual. Parecem pessoas a sair de uma fábrica em série, como os chouriços e como os carros, tudo igual. O nosso Deus trata-nos de forma diferente, porque Ele é sensível a cada uma das nossas características. O nosso Deus identifica-se connosco. Ele fala à nossa vida. É por isso que há pessoas que, quando estão num culto como este, numa celebração como esta, saem daqui, independentemente de quem esteja a ministrar, e dizem: pastor, Deus falou tanto. Naquele dia aquele irmão ministrou a palavra e Deus falou tanto à minha vida. Deus me disse isto. De repente eu falo com outra pessoa ao lado e a pessoa diz-me: foi um bom culto, graças a Deus, gostei muito da palavra. Mas não falou da mesma maneira. Porquê? Porque Deus, ministrando para todos, ministra de forma individual para cada um. Deus tem essa forma. Deus identifica-se connosco. E Deus identificou-se com Saulo naquele momento, naquela história. Quando Deus fala com Saulo, ou Jesus fala com Saulo, ou o Senhor fala com Saulo, Ele está a dizer: eu mudei os teus planos. Eu consigo ver o quanto tu és sincero e não posso permitir que continues errando nas tuas convicções de fé. E este é o problema. Você conhece pessoas que têm um bom coração? Epá, pelo menos digam amém assim, que é para a pessoa que está ao seu lado ficar feliz. Não é? Você conhece pessoas que têm mesmo um bom coração? Não é? Bem, há pessoas mais fáceis. Há pessoas que a gente diz, quando está a falar sobre alguns, diz assim: é um doce. Não é? Não é?
Esta semana, quando me reunia com a equipa de liderança do nosso Ministério de Crianças, pensávamos alguns nomes para este... E é muito interessante que nós íamos pensando em alguns nomes e íamos dizendo, essa pessoa é um doce. Essa pessoa tem um coração fantástico, não é? Pessoas que a gente olha e diz assim, bem, nesta igreja é quase... Aqui sim, é chapa 5, são todos um doce. E não sei o que acontece, quem passa daquelas portas para dentro fica logo mudado. O semblante muda, o coração muda. Claro que é por uma influência de uma boa igreja, mas é por causa disto. É por causa disto. Porque se isto deixar de haver em nós, nós deixaremos de ser uma boa influência. O coração é muito importante. E Paulo tinha lá coisas boas, mas elas não sobressaíam. Estão cá os homens? Estão cá os homens ou não estão? Bom, os homens percebem mais disto que eu vou dizer. Vou falar de futebol. As mulheres também percebem. Agora eu quase que era apedrejado. Não importa o clube, não é nada disso que eu vou falar. Há treinadores que conseguem tirar o melhor daquele atleta do que outros. Acontece às vezes que um atleta está ali, não vale nada, muda de clube, muda de treinador e de repente torna-se um grande atleta. E a gente pergunta, então mas aquele não é o mesmo que estava ali? Então nós percebemos, o treinador tem capacidades para extrair daquele atleta o melhor que ele pode dar, certo? Deus tem uma capacidade, Jesus tem uma capacidade de extrair de nós o nosso melhor. Porque em potencial, todos nós somos bons. Em potencial, Deus colocou coisas dentro de nós boas. Bem, se formos até teologicamente mais corretos, lá no início, quando tudo foi feito, todos eram perfeitos. Com o pecado a entrar no mundo e a desvirtuar a criação de Deus, as coisas foram caindo. E por isso é que os pais às vezes têm que corrigir os filhos, para eles fazerem coisas positivas, porque parece que as positivas não saem tão rapidamente. Estão cá comigo ou ainda não? Ou já se foram embora? Quero-te dizer que dentro de ti há coisas muito boas. Quero-te dizer que Deus olha para ti e não vê tudo negro. Às vezes nós dizemos, às vezes há pessoas que dizem acerca delas mesmo, eu não valho nada, eu não presto, não há nada em mim bom. Eu quero-te dizer que Deus consegue olhar para ti e dizer aqui há potencial. E Ele identifica-se dizendo, construindo um plano e um propósito para a tua vida próprio, para extrair de ti o melhor potencial. E Deus faz isso de uma forma muito interessante. E é aí que entra nesta vertente a igreja. Porque a igreja é um lugar onde as pessoas percebem todas claramente. Deus continua a extrair de mim o melhor que há em mim. Fazer sobressair de mim o melhor que há em mim. E pessoas assim mudadas são pessoas que olham para os outros desta forma. E uma das coisas que nos caracteriza como igreja é que nós olhamos para toda a gente percebendo que há ali um potencial que Deus quer revelar. E nós não olhamos para toda a gente como a religião olha, que é pecador, vais para o inferno, se não te arrependeres vais arder na eternidade. Nós olhamos para as pessoas como um potencial imenso que Deus quer usar. Deus quer usar para marcar este mundo, mas Deus quer em primeiro lugar fazer história na vida dela. Então Deus constrói um propósito próprio para aquela vida. Deus identifica-se, Deus fala àquele coração, Deus diz, eu tenho algo para ti. Alguém pode dizer nesta tarde, Deus tem algo para mim, específico para mim. Alguém pode dizer nesta tarde, eu não sou um qualquer. Amém. Eu já me vou calar, podem dizer amém, não há problema. Quando Deus muda os nossos planos, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Alô? Não, vais ouvir bem e pensar bem antes de dizer amém. Quando Deus muda os nossos planos, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Eu gosto que Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te cumpre fazer. Um Senhor dá ordens, é verdade ou não é? Alô? Um Senhor dá ordens ou não é? Salta naquela posição e
Quem és tu? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. E eu vou-te dizer o que é que vais fazer a seguir. Porque eu sou o dono da tua vida. Pessoas que abraçam Jesus percebem, Ele é o Senhor da minha vida. Se Ele diz, eu faço. Se a sua palavra me ensina, eu faço. Custa o que custar, eu vou fazer. Não é do género, agora caí, vou-me levantar, primeiro vou-me curar, vou fazer o que quero, vou-me pôr bom e depois logo se verá. Não. Quem é que é o Senhor das nossas vidas? Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Quem é que manda na tua vida? Quem diz o que é que tens que fazer? A quem é que nós obedecemos? Estão cá ou não? E o que é que Saulo fez? O perseguidor. O que estudou aos pés de um dos sacerdotes mais importantes daquele dia. Um homem cheio de importância. Numa expressão portuguesa fez isto. Levantou-se, rabinho entre as pernas e fez o que o Senhor lhe mandou. Não há cá, eu acho, eu penso. O que Deus manda, Ele fez. E eu quero perguntar se há aqui gente que quer obedecer ao que Deus manda. Quantos estão aqui que estão desejosos de fazer o que Deus manda? Mesmo que Deus te peça para abandonar as coisas que tu amas. Mesmo que Deus te peça para abandonar os sonhos que tu amas. Mesmo que Deus te peça para abandonar as carreiras que tu esperas. Mesmo que Deus te traga um desafio que mude por completo a tua vida. Quando Deus muda os nossos planos, Ele transforma a nossa vida e o nosso caráter. A partir do encontro com Jesus e ao ouvir a sua voz, Saulo já não era mais a mesma pessoa. Ele já não era mais o dono dos seus planos. Quando ele perguntou quem és tu, Senhor, subentende-se que ele indaga o que deve fazer, porque Jesus diz assim: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te cumpre fazer. Percebemos que Saulo entregou os seus planos à voz com quem falava. A voz era de Jesus e ele dá espaço para Jesus. E o desafio nesta tarde é para que tu dês espaço para Jesus na tua vida. E tenho uma pergunta nesta tarde para ti. E tu quantas vezes tens ouvido Jesus? E segunda pergunta, quantas vezes tu tens dado espaço para que Jesus, para que a sua voz se cumpra na tua vida? Será que tu não és um mero religioso que estás aqui porque és apenas um fã de Jesus? Será que tu não és apenas alguém que estás aqui porque foste habituado a estar numa igreja e porque sentes que é um lugar bom para estar? E nós ficamos muito contentes com isso, mas eu quero te dizer que Jesus não procura fãs. Jesus procura verdadeiros adoradores. Gente que adora o Pai, gente que percebe que o coração do Pai está neles e que o coração deles está no Pai. Deus quer te desafiar a sair desse lugar do mesmo para um lugar que Ele tem especial para ti. Dá espaço a Jesus nesta tarde. Dá para ficar de pé? Dá espaço para Jesus nesta tarde. Quando Deus muda os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Percebeste? Jesus não nos deixa no meio do caminho. Ele nos dá a direção, Ele nos leva ao lugar da sua vontade, Ele completa a sua obra nas nossas vidas. Ananias impôs as suas mãos sobre Saulo, orou e algo aconteceu. Algo aconteceu nos seus olhos, ele voltou a ver. Diz comigo, Deus não nos abandona no meio do caminho. Vou pedir que feches os teus olhos e ouças estas palavras. Quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura em relação aos nossos planos. Ele fala aos nossos corações. Ele torna-se Senhor das nossas vidas. Ele não nos deixa no meio do caminho. Faz a obra completa, dá direção, propósitos às nossas vidas. Quais têm sido os teus planos? Quais são os teus sonhos? Deus tem, com toda a certeza, planos para a tua vida. Basta tu ouvires Deus nesta tarde, uma vez mais, e deixares que o Espírito Santo ministre a tua vida. Há aqui pessoas que querem e precisam ter um encontro com Deus. Vou pedir que feches